Imagine que o segredo mais profundo da criação não está perdido em terras distantes ou enterrado sob séculos, mas sim habilmente tecido na trama dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele é como uma joia preciosa, oculta dos não iniciados, mas brilhando para aqueles que possuem visão e audição espirituais. E se esse segredo não for apenas uma bela metáfora, mas um mapa cuidadosamente elaborado, um mapa que aponta o caminho para despertar um portal adormecido dentro do corpo humano, um mecanismo sagrado criado para estabelecer conexão com a fonte divina de toda a consciência. Isso não é fruto da imaginação. É uma jornada fascinante ao âmago de um dos ensinamentos mais enigmáticos atribuídos a Cristo, a ativação da glândula pineal, conhecida como a morada da visão espiritual, e a ponte para a chamada consciência crística. As revelações que aguardam adiante são capazes não apenas de revolucionar a compreensão sobre os ensinamentos de Jesus, mas também de mudar radicalmente a percepção da realidade. Se alguma vez você sentiu que algo estava faltando nas interpretações tradicionais das Escrituras Sagradas, se seu coração anseia por desvendar as verdades místicas ocultas nas palavras de Jesus, então esta exploração é o que você precisa. Prepare-se para mergulhar em um mundo de simbolismo antigo, conhecimento esotérico e sabedoria espiritual, que foram cuidadosamente preservados por místicos, santos e buscadores da verdade ao longo de milênios. O que será revelado tem o poder de mudar para sempre seu paradigma espiritual. Comecemos então pela origem de tudo, a glândula pineal. Esta pequena glândula, em forma de pinha e localizada no centro do cérebro, é frequentemente chamada de terceiro olho. Desde tempos imemoriais, ela atraiu a atenção de filósofos, místicos e cientistas. René Descartes, um proeminente pensador do século XVII, a chamava de sede da alma. No Antigo Egito, era simbolizada pelo olho de Horus, o olho que tudo vê, e nas tradições iogas e hindus orientais, é reverenciada como o Ajna Chakra. No entanto, no misticismo cristão, especialmente nas interpretações esotéricas das palavras de Jesus, um papel muito mais importante e sagrado lhe é atribuído do que geralmente se reconhece. Lembremos das palavras do Evangelho de Mateus 6:22. A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que seria esse olho bom? Ou olho puro, em algumas traduções? Teólogos tradicionais podem oferecer interpretações simbólicas, mas para místicos e pesquisadores esotéricos, a resposta é evidente. O olho puro é uma referência direta ao terceiro olho, a glândula pineal, um órgão que, quando ativado, ilumina não apenas a mente, mas todo o ser com a consciência divina. Vale a pena parar e refletir por que Jesus, que se destacava pela precisão e poesia de sua fala, se refere a um olho puro, no singular. Por que não olhos no plural, se estivesse falando da visão física? A resposta reside não apenas nas palavras, mas no mistério profundo que Jesus apontava, um caminho interior, um modo de percepção que transcende a visão física, um caminho para a visão interna, intuição e despertar espiritual. Isso não é apenas uma bela alegoria. Em todas as tradições sagradas, a glândula pineal é associada à luz. Do ponto de vista científico, ela é responsável pela produção de melatonina, que regula os ciclos de sono e é influenciada pela luz. No entanto, além dos aspectos biológicos, as tradições esotéricas afirmam que a glândula pineal é um portal para a iluminação interior, para mundos invisíveis onde residem a verdade, a sabedoria e a conexão divina. O templo interior,
o caminho para a conexão divina. No Evangelho de Tomé, um dos textos mais enigmáticos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, Jesus revela uma profunda verdade. Se seus líderes lhes disserem: "O reino está nos céus", saibam que os pássaros do céu os precederão. Se lhes disserem: "Ele está no mar", os peixes os precederão. Pois o reino está dentro de vocês e fora de vocês. Isso não é apenas uma bela metáfora, mas um convite direto para explorar seu mundo interior, para encontrar seu templo pessoal. Mas onde se localiza esse templo interior? O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios 3,16, afirma: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se nosso corpo é um templo, então, sem dúvida, ele possui um santo dos santos, um santuário interior secreto, semelhante à Arca da Aliança no Templo de Jerusalém." Místicos há muito consideram que a glândula pineal é esse lugar sagrado. Práticas orientais, como meditação, controle da respiração e o alcance do silêncio interior, visam despertar esse centro. Jesus frequentemente se afastava das pessoas para orar sozinho, nas montanhas, no deserto, em um lugar tranquilo. Será que ele ensinava não apenas a oração com palavras, mas também mostrava como sintonizar as frequências divinas através do silêncio interior? Quando foi a última vez que nos permitimos ficar em silêncio, não apenas físico, mas também espiritual? Sentimos alguma vez essa profunda conexão, esse conhecimento intuitivo, essa presença atemporal, onde as palavras perdem o sentido e só resta a verdade? Estamos apenas começando a compreender. A seguir, veremos como os antigos místicos cristãos, os essênios e as comunidades gnósticas secretas entendiam esse mecanismo divino, como eles ativavam a consciência divina muito antes da ciência moderna. Examinaremos símbolos na arte renascentista, ensinamentos secretos em textos cristãos primitivos, e veremos que todos apontam para uma única verdade: o reino dos céus não é um lugar, mas um estado de consciência que começa com o despertar do olho interior. Para compreender as palavras de Jesus e sua conexão com a glândula pineal, é preciso ir além da leitura habitual e estudar a vida daqueles que estiveram próximos a ele, que preservaram seus ensinamentos em sua forma mística original. Um lugar especial é ocupado pelos essênios, uma seita judaica ascética, intimamente ligada a Jesus. Muitos estudiosos, incluindo o teólogo Edmond Bordeaux-Zekli, acreditam que Jesus aprendeu com os essênios ou foi influenciado por eles. Eles enfatizavam a purificação, a visão interior e a comunicação com esferas superiores. Os essênios realizavam rituais relacionados aos ciclos da natureza, ao movimento dos corpos celestes, harmonizando a mente e o corpo com a luz divina. Eles acreditavam que no corpo humano existe uma centelha sagrada, uma semente divina plantada pelo Criador, que pode ser despertada através de práticas especiais. Esses ensinamentos, frequentemente rejeitados pelas religiões mainstream, ressoam com as verdades de outros antigos sistemas espirituais, incluindo os egípcios, indianos e tibetanos. Voltemos nossa atenção à glândula pineal, esse órgão misterioso que desde a antiguidade atraiu a atenção de sábios e místicos. Os antigos egípcios, imbuídos de uma profunda compreensão de seu significado, erigiram rituais de iniciação em torno dela, encarnados no símbolo do olho de Ra, ou do olho de Horus. Surpreendentemente, a estrutura anatômica desse símbolo assemelha-se notavelmente à glândula pineal e à região circundante do mesencéfalo. Durante esses ritos sagrados, os iniciados passavam por um processo de morte simbólica para os sentidos físicos,
a fim de despertar seu olho espiritual interior. Imersos em longos períodos de silêncio, jejum e exercícios respiratórios especiais, eles alcançavam estados alterados de consciência, abrindo-se para os reinos eternos do conhecimento divino e da ordem cósmica. Não se pode excluir a possibilidade de que Jesus, tendo passado anos no Egito em sua juventude, um período não registrado na Bíblia, mas ativamente discutido por pesquisadores e místicos, possa ter absorvido e posteriormente reinterpretado esses antigos ensinamentos, adaptando-os à sua missão divina. É nesse contexto que seus ensinamentos adquirem novas nuances de significado. Quando ele pronuncia "Quem me vê, vê o Pai", ele não está apenas proclamando a unidade com Deus de forma dogmática. Ele aponta para um estado particular de consciência que ele encarnou, uma consciência desperta, iluminada e em total harmonia com a fonte divina. Essa consciência crística não é apenas um título ou uma abstração teológica, mas sim uma frequência de consciência divina que transcende o ego, a dualidade e as ilusões. E aqui se revela a mais profunda verdade. Jesus não veio para ser adorado como um ser separado da humanidade, mas para se tornar um espelho, refletindo o nosso próprio potencial mais elevado. Pense por um momento. A história de Jesus pode ser não apenas a biografia de uma personalidade divina, mas também um mapa simbólico de nossa própria jornada interior. E se a crucificação simbolizar a morte do ego e a ressurreição, o despertar do verdadeiro eu, e se os milagres forem alegorias do que se torna possível quando nos realinhamos com a verdade divina e ativamos nossas capacidades mais elevadas? O Evangelho de Lucas narra que Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. No entanto, a sabedoria, na compreensão antiga, não era apenas conhecimento, era gnose, uma compreensão experimental do divino que só vem através da revelação interior. E onde ocorre essa revelação? Segundo as tradições místicas, ela acontece na Câmara Sagrada da Mente, naquela mesma sala superior, como é frequentemente chamada nas Escrituras, onde a glândula pineal se assenta como um trono no centro do cérebro, banhada pelo líquido cefalorraquidiano, protegida no silêncio e despertando na quietude. Santa Teresa de Ávila, mística cristã do século XVI, descreveu o castelo interior, uma visão da alma como um castelo com muitas moradas, onde a morada mais íntima é o lugar de encontro com Deus. Em sua descrição, o caminho para esse centro é iluminado não pela doutrina, mas pelo amor, pela disciplina e pela contemplação interior. Os paralelos são evidentes. A mesma jornada interior em direção à união divina é constantemente refletida nas palavras de Jesus, nas epístolas de Paulo e nos ensinamentos de místicos de todos os tempos e lugares. A preservação do legado dos ancestrais exige atenção especial aos símbolos que carregam a sabedoria de gerações. A arte renascentista, em particular as obras de Michelangelo, demonstra isso de forma eloquente. O afresco na Capela Sistina, que retrata Deus concedendo vida a Adão, chama a atenção pelo fato de a figura de Deus estar envolta em um contorno que lembra o cérebro humano, especificamente a região da glândula pineal. Surge a pergunta: seria isso uma coincidência? Ou Michelangelo, possuindo conhecimentos secretos, cifrou uma profunda verdade em sua criação? A pinha, como símbolo, é encontrada em diversas culturas e épocas. No Vaticano, na arte egípcia, em baixos relevos sumérios e em templos orientais. Por que essa forma específica, que lembra a estrutura da glândula pineal?
é reverenciada em diferentes partes do mundo. A resposta reside no fato de que ela simboliza iluminação, despertar espiritual e a conexão entre os mundos material e divino. Mas como ativar esse potencial? Práticas antigas, ao falarem de prana, ruach ou espíritos, enfatizam a importância da respiração como ponte entre o visível e o invisível, o material e o espiritual. No livro de Gênesis, Deus sopra a vida em Adão, e no Evangelho de João, Jesus sopra sobre seus discípulos dizendo: recebam o Espírito Santo. A respiração é um condutor da força do despertar. Várias técnicas, como a retenção da respiração, a respiração profunda e consciente, e a prática do silêncio, são utilizadas para acalmar a mente, oxigenar o cérebro e estimular a glândula pineal. A ciência moderna está gradualmente confirmando esses conhecimentos antigos. Estudos sobre meditação mostram que a permanência prolongada em silêncio e consciência contribui para a descalcificação da glândula pineal e a melhoria de seu funcionamento. Cientistas descobriram que certas frequências, especialmente nas faixas θ e γ, ativam regiões do cérebro associadas à percepção espiritual, alegria e serenidade, qualidades tradicionalmente atribuídas à consciência crística. Surge a questão: durante a oração, a pessoa apenas fala ou também escuta? Ela espera uma resposta de Deus através de um fluxo caótico de pensamentos ou através do silêncio da alma? Talvez o silêncio que Jesus praticava no deserto não fosse apenas reclusão, mas um método de comunicação com o Pai. A seguir, será explorado o caminho prático para a ativação da glândula pineal. Os métodos utilizados por místicos, monges e mestres espirituais ao longo dos séculos. Será estudada a geometria sagrada do cérebro, as tecnologias espirituais preservadas em textos sagrados e as formas pelas quais se pode despertar o Cristo interior. Em conclusão, será apresentada a maior revelação, um segredo codificado por Jesus em seus ensinamentos, capaz de transformar não apenas a mente, mas também o destino humano. A arquitetura do cérebro reflete a geometria sagrada, uma ordem divina oculta na biologia humana e que aponta o caminho para a consciência superior. A neurobiologia moderna confirma que o cérebro contém um sistema ventricular, no qual se encontra a glândula pineal, localizada entre os dois hemisférios, no centro geométrico do cérebro. No centro do cérebro humano, encontra-se a glândula pineal, um órgão ao qual os esotéricos atribuem um significado místico. Eles acreditam que sua localização não é por acaso, pois a própria estrutura do cérebro é como um templo, um microcosmo que reflete os lugares sagrados mencionados em muitas tradições espirituais. Os primeiros padres da Igreja cristã, embora recorressem a metáforas, aludiam à existência de um olho espiritual e de uma percepção divina que transcende a visão comum. Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, afirmava que a alma, assim como o corpo, possui um olho que, através da purificação, é capaz de contemplar as realidades divinas. Santo Agostinho também ensinava que a verdadeira visão não provém da carne, mas do coração, iluminado pela luz divina. Mas o que se entende por purificação neste contexto? Não se trata de alcançar a perfeição moral, mas de alinhar-se com as frequências divinas, com pensamentos elevados, com a presença consciente. A ativação da glândula pineal, ou do terceiro olho, implica um retorno ao silêncio, a libertação de pensamentos negativos e o desenvolvimento da calma interior. É a capacidade de permanecer no agora sagrado, no momento em que a eternidade toca o tempo,
onde a pessoa não está presa ao passado ou ao futuro, mas aberta e receptiva ao divino. Para sustentar esse despertar, as tradições antigas preservaram práticas sagradas. Uma das mais eficazes é a meditação, compreendida não como um esvaziamento da mente, mas como um aquietamento focado dos pensamentos, permitindo que a consciência superior se manifeste. Na tradição contemplativa cristã, isso é conhecido como oração centrante, uma prática utilizada por místicos como São João da Cruz e Thomas Keating. Seu objetivo é simples: transcender as palavras e entrar na presença silenciosa de Deus. Vale a pena recordar o exemplo de Jesus Cristo, que se retirava para o deserto, subia a montanhas e passava noites em oração. Esses não eram meros momentos de fuga do mundo, mas experiências iniciáticas. No silêncio, longe das distrações mundanas, ele se comunicava com o Pai, imergindo em profundos estados de união divina. Muitos místicos ao longo da história relataram fenômenos luminosos durante práticas espirituais, visões de iluminação radiante, a sensação de presença divina e insights que vêm sem a participação do pensamento. Curiosamente, a ciência moderna associa essas experiências à atividade da glândula pineal. Este órgão produz compostos naturais como a melatonina e, em certas condições, a dimetiltriptamina, DMT, uma molécula frequentemente chamada de molécula do espírito, devido ao seu poderoso efeito na consciência. Embora as pesquisas nesta área continuem, místicos por séculos falaram de uma luz interior. Na Filocalia, uma coleção de textos místicos cristãos ortodoxos, monges descrevem a luz incriada, um brilho divino que pode ser sentido durante a oração profunda. Será possível que essa luz, esse brilho místico, seja a experiência direta de uma consciência crística ativada? Isso não é apenas uma teoria, mas uma realidade que pode ser vivida. E ela começa com a intenção. Comece com o silêncio sagrado. Dedique um tempo a cada dia para sentar-se calmamente, fechar os olhos e direcionar a atenção para dentro de si. Concentre-se suavemente no ponto entre as sobrancelhas, onde o terceiro olho está localizado. Respire lenta e profundamente, permitindo que o corpo relaxe. Nesse estado, comece a invocar a presença divina. A busca pelo despertar espiritual frequentemente começa com a renúncia ao superficial e a concentração na autenticidade. No silêncio e na serenidade, descartando o desnecessário, a pessoa descobre a luz interior e o conhecimento. O som é outra ferramenta poderosa. Muitas tradições espirituais utilizam frequências sonoras específicas, como as frequências de solfégio, para estimular a glândula pineal. Cânticos gregorianos, antigas orações hebraicas e mantras sânscritos criam vibrações que harmonizam o sistema nervoso e aprofundam a percepção interior. No Evangelho de João, diz-se: no princípio era o Verbo. Aqui, verbo, logos, é entendido não apenas como fala, mas como o princípio divino da criação. A pronúncia de sons sagrados sintoniza a pessoa com essa vibração divina, ativando os centros espirituais, incluindo a glândula pineal. O jejum, como prática, também tem um significado profundo. O exemplo de Jesus, que jejuou 40 dias no deserto, mostra que o jejum não é apenas autorrestrição, mas também um caminho para a clareza espiritual. Ao acalmar o corpo e a mente, o jejum aumenta a receptividade ao divino. O simbolismo desempenha um papel importante na compreensão espiritual. O halo, retratado sobre as cabeças dos santos,
simboliza iluminação e percepção desperta, indicando a transformação interior que ocorre com a ativação da glândula pineal. A pureza interior também é crucial. Emoções negativas, como ciúme e raiva, criam bloqueios energéticos, enquanto o amor, a compaixão e o perdão elevam o estado espiritual. As palavras de Jesus, "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus", enfatizam que a pureza do coração leva a uma percepção clara e à visão divina. Este estado permite ver o mundo de uma nova maneira. Em vez de separação, a pessoa começa a perceber a unidade, sentindo o divino em tudo ao redor. Este é o fruto da consciência crística, uma visão transformada do mundo, e não uma fuga dele. Cada pessoa, provavelmente, já experimentou momentos de profunda presença e vibração sagrada, quando o tempo desacelera e o mundo parece preenchido de significado. Estes não são eventos aleatórios, mas vislumbres da luz interior. Em conclusão, vale a pena notar que existe um código oculto, deixado por Jesus em suas parábolas e ações. Este segredo revela o caminho para o despertar da consciência crística e a compreensão do próprio potencial divino, desvendando o destino espiritual de cada indivíduo. A trajetória espiritual de cada pessoa é única e predeterminada por sua essência interior. Chega um ponto de virada, quando o conhecimento e os ensinamentos acumulados deixam de ser uma fonte externa de verdade e começam a ressoar com a voz interior. Essa voz não é uma manifestação egoísta da mente, mas um eco da eternidade, um conhecimento silencioso que emerge das profundezas do subconsciente. O despertar da consciência crística não é apenas uma bela alegoria, mas uma experiência espiritual real, cujo caminho foi indicado pelo próprio Jesus, que nos convida a olhar para além do véu da cotidianidade. No Evangelho de Tomé, encontram-se as palavras de Jesus: "Quando fizerdes dos dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, então entrareis no reino." Essa frase enigmática há muito tempo intriga pesquisadores, mas para os místicos, ela soa como uma clara indicação da necessidade de alcançar a unidade da dualidade, a harmonia entre os mundos espiritual e material, os princípios masculino e feminino, a mente e o coração, o corpo e a alma. Em um sentido mais profundo, isso se refere à integração das funções dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro, o que leva ao equilíbrio da percepção e à ativação do terceiro olho, a glândula pineal. Quando a dualidade é superada e a unidade é alcançada, o véu do mistério se levanta. É aí que reside o mistério que Jesus personificou em sua vida. Ele não foi apenas um mestre moral ou um sacrifício feito em nome da redenção, mas um exemplo vivo do que a humanidade pode alcançar ao despertar plenamente sua consciência para a fonte divina. Suas palavras, "Eu e o Pai somos um", não são uma afirmação de superioridade, mas uma proclamação de unidade. E ele continua: "Vocês farão as obras que eu faço e até maiores." Este é o código oculto, o mais poderoso dos ensinamentos. Cristo não é uma pessoa a ser adorada de longe, mas uma consciência a ser revelada em si mesmo. Cristo é um título, derivado da palavra grega Christos, que significa ungido, ou seja, uma pessoa agraciada com a luz divina. Esta não era uma prerrogativa exclusiva de Jesus, mas sim um estado de ser acessível a todos. Nas antigas escolas de mistério, o rito da unção com óleo crisma era usado na iniciação após longos períodos de preparação interna.
poucos sabem que o corpo humano também é capaz de produzir seu próprio óleo sagrado, a crisma, uma substância bioquímica que sobe ciclicamente pela coluna vertebral, carregando o potencial para o despertar divino, se for preservada e transmutada. De acordo com a tradição cristã esotérica, esse óleo sobe do plexo sacral e, ao atingir o cérebro e ser purificado, especialmente durante a lua cheia, é capaz de estimular a glândula pineal e iluminar a consciência. Este ensinamento, parcialmente preservado por santos e místicos, foi codificado em alegorias, parábolas e símbolos. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, mas também um renascimento metafórico da essência divina dentro de cada ser humano. A vitória do Espírito sobre a matéria, a iluminação do verdadeiro Eu. Até mesmo as Escrituras Sagradas contêm alusões a isso. Paulo escreve na Epístola aos Colossenses: Cristo em vós, esperança da glória. Não se trata de adorar uma imagem externa, mas de reconhecer que aquilo que estava nele está também em cada um de nós. O potencial, o código divino, a semente do eterno, foram implantados em nós desde o princípio. A glândula pineal é o porteiro, o trono, a lâmpada do corpo, aguardando a ativação através da intenção, pureza e disciplina espiritual. Mas por que essa verdade foi tão cuidadosamente ocultada? Porque o conhecimento sagrado sempre foi guardado, não para escondê-lo dos dignos, mas para protegê-lo da distorção por aqueles que não estão prontos para recebê-lo. O próprio Jesus disse: Não atireis pérolas aos porcos, não por elitismo, mas por sabedoria. Verdades dessa magnitude só podem ser compreendidas por aqueles que buscam com o coração, e não apenas com a mente. Os ensinamentos de Jesus Cristo não devem ser vistos como dogmas estáticos, limitados pelos quadros de instituições e rituais eclesiásticos. Pelo contrário, são um bastão vivo, uma faísca destinada a acender a memória divina adormecida em cada um. A vida de Jesus é um plano cuidadosamente elaborado, e suas palavras são chaves para compreender as profundezas do espírito humano. Ao aplicar essas chaves para abrir o templo interior, os portões da glândula pineal, o indivíduo transcende a fé cega e adquire uma experiência direta de comunhão com o divino. Ocorre o despertar do olho único, permitindo ouvir a voz do silêncio, sentir a luz interior que se torna uma estrela guia. Isso deixa de ser apenas um conjunto de crenças e passa a ser uma presença viva, guiando cada passo. O amor torna-se a bússola, a compaixão a linguagem e a consciência o lar. Nesse estado, chega-se à compreensão das palavras de Jesus sobre o reino de Deus dentro de nós, não como um lugar cheio de ouro e muros, mas como um reino de consciência, paz e clareza divina. É uma frequência que, uma vez despertada, não pode mais ser tirada. Ela se torna a base da vida, do amor e do movimento pelo mundo, transformando a pessoa de perdida na escuridão em um vaso de luz. Vale a pena perguntar a si mesmo: estamos prontos para o despertar? Estamos prontos para ver Cristo não apenas nas páginas dos textos sagrados, mas também no espelho de nossa própria alma? O caminho da consciência de Cristo não é uma fuga da realidade, mas um retorno à fonte divina, à luz que sempre habitou em nós. A glândula pineal é a porta. Os ensinamentos de Jesus são a chave, e cada um deve decidir se vai girar essa chave e entrar pela porta que se abriu. Não devemos permitir que essa ideia apenas passe pela mente e desapareça, que ela se torne uma faísca, inflamando algo antigo, adormecido nas profundezas da alma. Pode-se começar hoje mesmo, no silêncio, na respiração, na intenção consciente. Para isso, não é preciso nada de fora
tudo o que é necessário já está dentro. A verdade é que o ser humano nunca esteve separado de Deus. Ele apenas adormeceu em relação à sua própria divindade e agora é tempo de despertar. É importante lembrar que o caminho não é se tornar alguém novo, mas recordar quem realmente somos, divinos, íntegros, despertos. Cristo já está aqui, dentro de cada um. Chegou a hora de se levantar.